Por isso, eles chamavam as pessoas para ir para a frente da porta do Exército, não sair de lá, e o Exército dava cobertura a ela. Ocupação das estradas para desabastecimento, inclusive de alimentos, colocar em fio atentados à bomba, como tentaram no aeroporto, tudo isso levaria na cabeça deles a um levante que justificaria essas medidas. Por isso, Bolsonaro ficou lá calado, mas incentivando que as pessoas se mobilizassem pelo golpe, que foi o que fez o Braga Neto. Vamos lembrar do Braga Neto e do general Heleno na porta do cercadinho, dizendo: olha, fiquem atentos, fiquem vivos que algo vai acontecer. Deixa eu mostrar Rogério Correia na CPMI do golpe. Só deu o Rogério Correia na audiência, na escuta, no depoimento do coronel Lawande. Vamos lá. É salvar o país, o senhor pediu. E o presidente não foi convencido de salvar o país, é isso? O senhor disse agora mesmo, o presidente não deu ordem para apaziguar o país. O senhor está denunciando o presidente Bolsonaro na sua mentira. O senhor disse que o presidente não deu ordem, está aí, depois nós vamos ouvir, está nas notas taquigráficas. O senhor disse, o presidente não deu ordem para apaziguar o país. E o senhor insistindo para o presidente apaziguar o país, e ele não quis apaziguar o país. Isso é as palavras que o senhor disse aqui o tempo inteiro, é isso mesmo? Deputado Rogério, isso era a minha opinião. Isso era a minha opinião. Eu acreditava que se tivesse uma ordem do presidente, como aconteceu com os caminhoneiros, certo, o país seria apaziguado. Isso é minha opinião. E o presidente não deu a ordem? Ele poderia... Ele não falou com as pessoas. Não, o senhor disse, infelizmente, está aqui no final. Ele não deu, então. Não deu a ordem. Ele não falou. O presidente, olha o que ele está dizendo, né, os bolsonaristas aí, ó. Hoje à noite tem lá. O julgamento do Bolsonaro começa hoje. Ele está lá sendo julgado por atentado contra a democracia. O senhor sabe disso se eu ler jornal. E o senhor aqui afirmando que o presidente não deu ordem para apaziguar o país. Então fica registrado que isso é o que disse aqui o senhor coronel Jean Lawande Júnior. O senhor Lawande Júnior não é qualquer coronel, embora coronel já seja algo, né, que nós devemos todos no Brasil ter como de alto posto. Mas o senhor é coronel de artilharia do Exército e subchefe do Estado-Maior do Exército. Ex-subchefe do Estado-Maior do Exército. E o senhor disse que o presidente não deu ordem para apaziguar o país, que é o que o senhor queria. Então, pessoal, é de duas coisas. Ou o senhor realmente está querendo culpar o presidente pelo que aconteceu depois, e aí veio dia 12, veio dia 8, veio o atentado no dia 24, que queriam estourar um caminhão com querosene para dar fogo em Brasília, no aeroporto. Nós já ouvimos aqui o terrorista. Tudo isso aconteceu porque o presidente não deu ordem para apaziguar o país. O senhor ainda disse que eles continuaram na frente do Exército porque o presidente não deu ordem para eles saírem do Exército e apaziguar o país. Isso é a denúncia que o senhor está fazendo do presidente Jair Bolsonaro. Isso é o que a gente vai tirar do depoimento do senhor até agora. O senhor está vendo que o peixe morre pela boca? Você já ouviu esse ditado? Que a mentira tem perna curta, o senhor já ouviu? O senhor vai continuar mentindo e culpar o presidente Bolsonaro? O senhor está mentindo. Eu vou provar que o senhor está mentindo. O senhor é um mentiroso, coronel. E teve mais uma, que também foi destaque em todas as redes. Ora, ele não tem nada a perder, ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E o pior, na papuda, porque até isso, aquele filho da puta quer tirar dos caras. O senhor escreveu isso. Isso aqui ele escreveu, presidente. Está aqui, ó, na papuda, porque até isso, aquele filho da puta quer tirar dos caras. Quem é o filho da puta que o senhor escreveu? Eu não me referi a ninguém. Eu falei, esse palavrão usado no WhatsApp é um palavrão que a gente reclama, critica. Já chamei meu irmão desse palavrão. Deixa eu entender. Então, assim, sabe o que eles vão entender aqui? O que eu entendi. O senhor está falando isso do Alexandre de Moraes. Rogério, parabéns. Acho que foi o grande dia da CPMI até hoje, né? Na batida da apuração, realmente, e você foi um grande destaque. Que balanço você faz do depoimento do coronel Lawande, pelo que a gente viu, por você teria saído preso? Ele mentiu descaradamente, né? Ele arrumou uma tese que, ao invés dele estar, como de fato estava, solicitando ao Mauro Cid, que vai ser ouvido terça-feira, viu, Mauro Lopes, Rebeca? Terça já é o Mauro Cid. Mauro Cid é o ex-ajudante de ordem. É o faz-tudo do Bolsonaro. É aquele que estava metido no caso das joias, que ele tentou resgatar para colocar as joias no acervo pessoal do presidente Bolsonaro, aquelas joias que foram doadas, né, pela
pelo Emirados Árabes para ele e para ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, aquelas joias que, somadas, dão mais de 20 milhões de reais. O Mauro Cid foi o responsável por tentar buscar essas joias no aeroporto. Ele também é responsável pela falsificação dos cartões de vacinação. E é no celular dele que aparecem todas essas tramas golpistas, como foi do coronel Lawande. Então, lá, o que o Lawande fazia, o coronel, era solicitar a ele que encorajasse o Bolsonaro a dar o golpe. E, no final das contas, o Mauro Cid diz a ele que o Bolsonaro só não vai dar o golpe porque não tem confiança nos generais das Forças Armadas, no alto comando. Mas que para baixo do alto comando, que ele ficasse tranquilo que se o Bolsonaro desse a ordem, todos obedeceriam e seria, portanto, dado o golpe. Esse é o diálogo real. Ele inventou a mentira que, ao invés de falar que ele queria incentivar o golpe, ele estava pedindo ao presidente para apaziguar o país. Então, eu peguei ele na pegadinha, né? Se era para apaziguar o país, o Bolsonaro, então, se negou a apaziguar o país. Mas, na verdade, ele queria, junto com outros, incentivar o golpe, como foi também o Major Ailton, que aparece no celular. Vamos lembrar do Major Ailton, que também falava em golpe e disse até que sabia quem mandou matar Marielle. Ele também tem que ser ouvido lá. E tinha também o Coronel Celso, que é aquele que era do Ministério da Saúde, também falava em planejamento de golpe. E no celular do Mauro Cid tinha também a minuta da garantia da lei e da ordem, que seria depois dada para que Bolsonaro assumisse novamente o poder, o governo, destituindo o presidente Lula. Então, através da garantia da lei e da ordem e daquela minuta que seria uma intervenção no TSE que estava na casa do Anderson Torres. Então, é tudo ligado. É um processo de golpe que estava sendo combinado na antessala do Bolsonaro pelo seu ajudante de ordem. Essa é a verdadeira história, ou seja, eles estavam ali tramando uma tentativa de golpe. Para que essa tentativa de golpe existisse, era preciso que as Forças Armadas, os seus comandantes, fossem convencidos de que haveria um caos no país. Por isso, eles chamavam as pessoas para ir para a frente da porta do Exército, não sair de lá, e o Exército dava cobertura a ela. Ocupação das estradas para desabastecimento, inclusive de alimentos, colocar, enfim, atentados à bomba, como tentaram no aeroporto, tudo isso levaria, na cabeça deles, a um levante que justificaria essas medidas. Por isso, o Bolsonaro ficou lá calado, mas incentivando que as pessoas se mobilizassem pelo golpe, que foi o que fez o Braga Neto. Vamos lembrar do Braga Neto e do general Heleno na porta do cercadinho, dizendo: olha, fiquem atentos, fiquem vivos que algo vai acontecer. Então, eles incentivavam o golpe. Eu acho que isso está muito claro. Então, o depoimento do Mauro Cid, ele vai ser essencial terça-feira. E, olha, eu queria dizer que a nossa equipe, né, de deputados e senadores que está lá, senadoras, nós estamos trabalhando muito em conjunto. Então, a gente divide tarefas, então estamos indo todos muito bem nisso. É um trabalho de equipe, né? O deputado Rubem Júnior fez uma fala muito boa, o deputado Pastor Henrique tem tido uma atuação brilhante também, o Duarte, né? Duarte, também o Ariel do PV, a Jandira, com certeza, o Randolfo, enfim, a senadora Soraya Tonic. Então, todos estão trabalhando muito em equipe, né? A própria Elisiane, que é relatora, não trabalha de equipe, mas tem tido uma função fundamental, porque ela vai esclarecendo no início, fazendo as perguntas essenciais para que a verdade venha à tona. E, do outro lado, o que os bolsonaristas fazem é ou tentar tumultuar ou ficar com aquele discurso negacionista de tentativa de golpe, como se fosse um caso apenas de uma manifestação de senhoras idosas, senhores idosos, no dia 8, e que houve uma facilitação do próprio governo Lula para que eles adentrassem nos prédios, quebrassem tudo, eu não sei para quê, né?
Mas eles dizem que isso era para culpar o Bolsonaro. Então, é uma tese tão esdrúxula que, tirando a raiva que eles fazem, né, com aqueles discursos de ódio e negacionista, não tem respaldo a não ser na bolha deles. E hoje, eu acho que a CPMI também ganha um grande reforço, que vai ser o resultado da votação no TSE, onde eu li uma parte do voto do ministro relator, e ele não se atém à questão da reunião com os embaixadores, que já seria grave. Mas ali ele acrescentou a minuta do golpe, não foi à toa que ele acrescentou, e vários outros dados. A tese da defesa, olha só a tese deles, é a mesma que os bolsonaristas fazem na CPMI. Lá na CPMI, como eu disse, eles dizem que o dia 8 foi um fato isolado. E agora a defesa do Bolsonaro diz que a reunião com os embaixadores foi um fato isolado. E o relator diz o contrário, falou, não havia fato isolado. E ele vai fazendo uma ligação de todo o processo golpista e as falas que o Bolsonaro fez desde lá do início do seu governo, os ataques ao TSE, às urnas eletrônicas, ao Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, o julgamento é o julgamento pelo que o Bolsonaro fez para tentar impedir as eleições, boicotar as eleições, fraudar as eleições e depois dar o golpe. Enfim, muita semelhança com Trump nos Estados Unidos. E aqui existe a lei que o deixará inelegível. Então, hoje é dia de comemorar, viu? Porque vamos ficar com o Bolsonaro inelegível e agora eles estão lá brigando entre eles para saber, já estão brigando pela carniça, né? Saber quem será o substituto de Jair Bolsonaro. Se vai ser um bolsonarista raiz ou se o Centrão entra no meio e coloca lá o governador de São Paulo, o governador de Minas, já começa a briga dentro do Centrão para tentar resgatar uma herança bolsonarista que não seja o bolsonarista raiz. Vamos ver a briga deles, que se briguem bastante, que ganhem a briga. Aí. Rebeca. Vamos lá. Rogério, primeiramente, bom dia, parabéns pela sua atuação, né, nesse trabalho. E desde ontem, né, nossa comunidade aqui comentando a repercussão dessa sessão. E tem algumas perguntas aqui no nosso chat. Uma delas é do Augusto Brasileiro. Ele diz, né, tudo frouxo. Esse coronel era para ter sido preso. É medo ou serve para passar panos quentes e depois ele voltar por cima? E aí acrescenta a pergunta sobre o comportamento do presidente da CPMI, o deputado. Ele diz agora que é democrata, mas o que tem de foto dele com o Bolsonaro, né, e ligado ao líder, o Arthur Maia, como é que se avalia? Não, ele, numa das reuniões, ele diz claramente que votou no Bolsonaro, mas completou também que não poderia deixar de dizer que não respeitaram o resultado das eleições, não queriam respeitar o resultado das eleições e que ele, na opinião dele, vencido a eleição pelo presidente Lula, todos deviam acatar. Então, ele fez pelo menos essa declaração. Agora, na minha opinião, a mentira dele era muito deslavada, tanto que nem os bolsonaristas acreditaram. Eu acho que uma pessoa que vai para a CPMI com uma versão tão esdrúxula, tão inacreditável, tão mentirosa, ele não poderia sair de lá solto, porque é um incentivo a que as pessoas vão lá falar aquele tipo de coisa. Realmente, ele querer dizer ali que a conversa dele era para que o Mauro Cid convencesse o Bolsonaro a apaziguar o país, não era verdade, não era nada crível, né? Então era muita mentira, por isso que eu achava que ele devia sair preso. A Soraya Tronic também quis dar a ele um prêmio, né? Era o Prêmio Nobel da Paz, porque realmente um sujeito que queria tanto pacificar o país, né? Pedia tanto ao Mauro Cid fazer isso. Então, enfim, era tão mentirosa que eu acho que ele saiu de lá solto, foi ruim para a gente, eu acho.